Imagine acordar no meio da noite, com a sensação de que alguém está observando você. Não há barulho, não há luz, não há movimento, mas existe algo ali. Algo antigo, algo que estava aqui antes da humanidade. Algo que, segundo um livro proibido, não deveria estar entre nós, mas está. O que você sentiria se descobrisse que esse algo não é uma criatura, mas um erro? Um erro que começou há milhares de anos, quando seres celestiais tocaram a Terra pela primeira vez. Essa é a história que o livro de Enoque tenta contar. E hoje você vai entrar em um território onde o medo não é apenas emoção, é aviso. O livro de Enoque não é apenas antigo, ele é ancestral. Ele é anterior a tudo que conhecemos sobre religião organizada, anterior às tradições judaico-cristãs que moldaram o Ocidente. Ele é uma janela para uma época tão distante, tão primitivamente espiritual, que parece impossível que um ser humano pudesse ter vivenciado aquilo. Enoque, segundo essa escritura misteriosa, não apenas viu os céus, ele caminhou por entre eles. Ele não apenas ouviu anjos, ele conversou com eles. E mais do que isso, ele testemunhou um segredo cósmico tão perturbador que ecoa até hoje em sussurros entre estudiosos, ocultistas e religiosos. O texto afirma que Enoque não foi levado por Deus apenas por bondade. Ele foi arrancado da terra porque era o único que conseguia suportar a visão do que estava prestes a acontecer. Ele viu a queda dos vigilantes, anjos que deveriam proteger o mundo humano, mas que foram seduzidos pela própria criação. Esses vigilantes, atraídos por emoções proibidas, teriam descido à terra sob a liderança de um anjo poderoso chamado Semyaza. A cena descrita é quase cinematográfica. 200 seres luminosos, descendo como estrelas atravessando a atmosfera, tocando o solo em chamas e assumindo formas humanas. Mas nada nisso era belo. A decisão deles não era romântica, era corrupção pura. Eles ensinaram magia, armas, sedução, metalurgia, feitiçaria, astrologia e práticas que aceleraram o declínio moral da humanidade. Cada ensinamento era como plantar sementes envenenadas no coração humano. E as consequências foram imediatas. Quando os vigilantes se uniram com mulheres humanas, algo nasceu. Algo que não deveria existir. Algo colossal, violento, insaciável. Os Nefilins, gigantes de proporções inimagináveis, seres que, segundo o livro, comiam não apenas animais, mas pessoas, e quando não havia mais nada para devorar, devoravam uns aos outros. Imagine seres de 15, 20, 30 metros de altura vagando pelo mundo, destruindo cidades inteiras, pisoteando aldeias, arrancando árvores como se fossem gravetos. O livro descreve esses gigantes como aberrações conscientes, inteligentes o suficiente para perceber que eram monstros, mas poderosos o bastante para não se importar. E o pior, eles sabiam que tinham sangue de anjo e se consideravam deuses. A terra entrou em colapso. O céu, segundo o texto, gemeu de dor ao ver o que havia sido criado. E foi nesse cenário que Enoque foi levado para testemunhar o julgamento dos vigilantes. Ele viu as prisões celestiais, abismos escuros onde os anjos caídos seriam amarrados até o fim dos tempos. Ele viu montanhas cheias de fogo eterno, mares congelados, vales onde almas gritavam sem serem ouvidas. Ele viu o futuro da humanidade, e cada revelação parecia mais aterrorizante que a anterior. Mas existe um detalhe raramente mencionado. O livro descreve o momento em que os próprios vigilantes pedem a Enoque que interceda por eles. Em desespero, eles enviam Enoque com uma petição ao Criador, implorando perdão. Anjos, suplicando a um humano. Mas Deus rejeita a súplica. Enoque vê a resposta. Um decreto tão severo que ecoa até hoje. Os vigilantes seriam aprisionados. Seus filhos, os Nefilins, seriam mortos pelas próprias mãos. E seus espíritos vagariam pela terra como sombras famintas, perturbando a humanidade por toda a eternidade. Sim, o livro de Enoque afirma que os demônios não são criaturas do inferno. Eles são os espíritos dos gigantes mortos. Mas há mais, muito mais. Durante suas viagens pelo cosmos, Enoque vê sistemas complexos, portões onde o sol entra e sai, máquinas celestes que regulam as estações, salas onde o tempo dorme, regiões feitas apenas de vento, outras feitas apenas de gelo, outras ainda que parecem vivas. Ele vê anjos tão poderosos que apenas olhar para eles poderia desfazer a mente humana.
Vê lugares que lembram buracos negros modernos, esferas de energia tão densas que luz nenhuma consegue escapar. Ele vê o trono da glória, um lugar que não pode ser descrito com linguagem humana. Mas o livro tenta. Luzes infinitas, vozes que cantam e rugem ao mesmo tempo, formas que mudam sem parar, calor e frio coexistindo, tempo que não passa e ao mesmo tempo passa rápido demais. No centro disso tudo, Enoque recebe uma revelação. O final dos tempos não será causado por guerras, doenças ou destruição física. Ele virá quando os dias forem como os dias de Noé, e esse é o ponto mais assustador. Porque o livro descreve os dias de Noé como um período em que fronteiras espirituais e físicas se rompem. Tempos em que seres celestiais descem novamente. Tempos de manipulação genética, de corrupções híbridas, de conhecimento proibido sendo entregue aos humanos. Tempos em que criaturas que não deveriam existir caminham novamente entre nós. E Enoque afirma que isso aconteceria de novo. Não como metáfora, não como símbolo, mas como evento real. E aí surge a pergunta que perturba estudiosos modernos. Por que o livro de Enoque desapareceu por tantos séculos? Como um texto tão importante simplesmente some? Como um livro citado por autores antigos, usado por comunidades inteiras, elogiado por líderes religiosos, é apagado? E por que apenas a Etiópia, isolada do resto do mundo por montanhas, desertos e guerras, preservou uma cópia? Muitos afirmam que o conteúdo era perigoso demais, que a explicação para demônios, anjos, gigantes e cataclismos era forte demais, que o texto dava detalhes demais, que abria portas demais. Quando o livro ressurgiu no século XVIII, muitos estudiosos ficaram obcecados com suas descrições. Eles perceberam que Enoque descreve fenômenos astronômicos com precisão surpreendente. Para alguém que viveu antes do dilúvio, fala de órbitas, ciclos solares e lunares, estrelas que se desviam, objetos que não pertencem ao céu, regiões onde o espaço parece quebrado. Muitos interpretam isso como metáforas, outros como observações reais de tecnologias ou seres que não pertencem à Terra. E aqui entra o ponto mais inquietante. O livro diz que Enoque não morreu, ele foi transformado, e agora desempenha um papel espiritual, como se fosse um intermediário entre mundos. Alguns acreditam que ele ainda observa a humanidade, e que seu livro reapareceu justamente porque estamos nos aproximando novamente dos dias de Noé. Os vigilantes voltarão, os gigantes renascerão, fronteiras espirituais se romperão, alguém ou algo voltará à Terra. O livro não responde diretamente, mas ele avisa, e talvez, só talvez, isso explique por que você está aqui escutando isso agora. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve também para não perder os próximos conteúdos.